Gente, vocês já pararam pra pensar no quanto que foi diferente a pandemia no Brasil em comparação aos Estados Unidos? Se você não parou pra pensar, eu vou te falar o quão diferente que foi. Eu tive as duas experiências no Brasil e nos Estados Unidos, porque eu sou daqui dos Estados Unidos, eu moro aqui, mas eu sou brasileira, minha mãe tá no Brasil e blá 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 blá. Ou seja, em 2020 eu tinha 17 anos de idade e eu ainda tava no último ano do ensino médio, aqui nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. E a coisa mais maluca que já, tipo assim, já começou a pandemia falando assim, olha só que loucura, gente. Basicamente, todo mundo que tava no último ano do ensino médio, basicamente a gente graduou o ensino médio. Tipo, os nossos supervisores, né, os nossos counselors, ligaram pra gente, pros nossos pais, falando, então, a gente tá num momento sensível e tudo mais, a pandemia, então o seu filho não precisa vir pra escola, não precisa fazer nada. A gente tá meio que dando de graça a graduação, o diploma, e é isso, não precisa se preocupar com nada. Eu já comecei, tipo assim, gente, isso é a forma mais, assim, rápida, prática e fácil de você graduar o ensino médio. Exatamente. Então, assim, por um lado, pra gente que tava no último ano do ensino médio, quando a pandemia estourou, foi uma coisa boa, entre aspas, porque a gente não teve que se preocupar com escola, né? Enquanto tava acontecendo um apocalipse lá fora. Mas, gente, que loucura. Sim, loucura. Aí, o que acontece? Em 2021, eu fui pro Brasil pra visitar minha mãe. E eu fiquei 3 meses no Brasil, tá, gente? Em 2021... aqui nos Estados Unidos, a pandemia, ela já tava bem mais tranquila. Não é nem a pandemia, sim, mas sim a quarentena. Já tava super tranquila. Porque, pra falar a verdade pra vocês, gente, eu acho que aqui nos Estados Unidos, pela minha experiência, tá? Eu não tô falando da experiência de fulano e de ciclano. Eu tô falando da minha vivência, da minha experiência. No estado da Califórnia, a gente teve uma quarentena mesmo, tipo, acho que foi só uns 2 meses. Só que quando eu cheguei no Brasil, em 2021, ainda tinha gente fazendo quarentena. Gente, de verdade, eu sei que eu vou parecer uma grande de uma idiota falando o que eu tô falando agora, mas eu não tinha parado pra analisar o quão diferente foi uma pandemia nos Estados Unidos e no Brasil, entendeu? A forma em que as pessoas estavam lidando com a pandemia foi completamente diferente. Aqui nos Estados Unidos a gente teve sim quarentena, só que no máximo foi uns 2 meses, eu juro pra vocês. Eu não consigo nem lembrar direito do que foi a pandemia e a quarentena aqui, porque a gente não teve essa quarentena longa e extensa que foi a do Brasil, entendeu? E quando eu digo que não teve, não é que tipo assim, outras pessoas não fizeram. O que eu falo é de lei, de, tipo, mandado. Tipo assim, tem que ficar em casa. Aqui foi no máximo 1 ou 2 meses. Eu juro pra vocês, gente, já tinha gente trabalhando, a economia tava indo, as pessoas estavam desesperadas. Mas eu sinto que no Brasil, gente, eu conheci pessoas quando eu cheguei no Brasil, eu juro pra vocês, gente. A coisa mais maluca pra mim, assim, que eu me senti uma grande de uma idiota. Tipo assim, gente, eu sou muito burra, sério. Olha como é que os outros países estão lidando com isso em comparação aos Estados Unidos, que é pra ser um país de primeiro mundo. Eu conheci pessoas que eles já estavam fazendo quarentena há, tipo, 1 ano. Tipo, 1 ano, gente. Tipo, isso é muito doido pra uma pessoa que só fez 2 meses, porque aqui no país onde eu moro, as pessoas realmente só fizeram, sei lá, 2 meses de quarentena. Eu conheci uma menina, gente, que ela não deixou o apartamento dela. Tipo, ela não abriu a porta do apartamento dela, nem pra descer no prédio dela, por, tipo, 40 dias. Tipo, ela não teve contato com absolutamente nenhum humano. Tipo, nenhum. A não ser ela, o apartamento dela e o gato dela. E outras pessoas também que fizeram ainda mais do que 40 dias, entendeu? Tipo, isso é muito doideira, muita loucura mesmo pra uma pessoa que morou em outro país, obviamente, que o país não tava levando a quarentena tão a sério assim. Consequentemente, tipo, a gente não tava levando a sério, porque o país não tava, entendeu? Mas enfim, gente, de verdade, foi tipo assim, completamente os extremos opostos, assim, foi loucura demais eu presenciar esses dois lados da moeda. Quando saiu a vacina, gente, eu tava no Brasil. Quando saiu a vacina no Brasil, no caso, né, porque se eu não me engano, eu não consigo lembrar direito, mas saiu aqui em outros países, e a do Brasil demorou por causa aquela bosta daquele presidente. E aí, eu lembro que depois que a vacina saiu e todo mundo já tava vacinando, né, teve os grupos e tudo mais, o grupo de risco e blá, 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 blá. Quando já tava a maioria das pessoas vacinada, tranquila, eu lembro que qualquer lugar que eu ia, gente, eu podia ir no mercado, num mercadinho, numa mercearia, e se eu não tivesse com a carteira lá, mostrando a vacina, eles não deixavam entrar no Brasil. Sendo que aqui
Tipo, ninguém tava fazendo isso. Tipo, ninguém. Tipo, as pessoas estavam vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. No Brasil, não, meu amor. Se você não tivesse, você nem entrava. Você quer comprar um miojo? Vai ficar sem miojo. Outra coisa também que eu acho que é o ponto principal da diferença master entre outros países e o Brasil em relação à pandemia, na minha opinião, tá? Na minha vivência, na minha experiência. Quando você tá falando com um americano sobre 2020, 2021, talvez ele tenha a mesma faixa etária de idade que eu e ele estava no high school, ou blá, 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 tipo, no ensino médio ainda. Na maioria das vezes, essas pessoas vão te responder usando o ano. Tipo, em 2020 eu tava em tal canto, em 2021 tal coisa aconteceu na minha vida. Só que eu sinto que no Brasil, os brasileiros, eles não estão mais se referenciando com o ano. Eles se referenciam, eles fazem a referência, no caso, desculpa meu português, ó, tá horrível. Eles falam desse jeito aqui, antes da pandemia e depois da pandemia, entendeu? Tipo, é isso, uma vida antes e depois da pandemia. E eu sinto que aqui as pessoas não estão nessa vibe, nunca estiveram nessa vibe. Enfim, gente, eu só tava pensando sobre isso hoje porque eu vi que saiu a notícia que há 5 anos atrás a pandemia foi declarada, né? Tipo, foi uma loucura, um caos no mundo, né? Um apocalipse. E eu comecei a pensar muito nessas grandes diferenças, entendeu? Que eu não tô falando que tá certo ou que tá errado, tá, gente? Obviamente, eu acho que o Brasil, ele deu uma aula de, assim, uma aula de como lidar com uma pandemia, tá? Porque eles foram extremamente rígidos com as regras, com as máscaras, com a vacina e como as pessoas estavam lidando com isso também. Eu acho que foi uma grande aula para países de primeiro mundo, que não estavam ligando tanto quanto o Brasil, que é um país de terceiro mundo, tá? Estava ligando. Então, tipo assim, é muita loucura, gente. Tipo, eu tava parando pra pensar nisso hoje e eu fiquei tipo, gente, sério, como que os Estados Unidos da América não tava fazendo nem um terço do que o Brasil estava fazendo, entendeu? Enfim, é isso.